Olá pessoal, tudo bom com vocês? O século XX foi marcado por duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre 1914 e 1918. Essa guerra, segundo algumas estimativas, matou entre 20 e 30 milhões de pessoas, então uma guerra extremamente sangrenta. E a Segunda Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre 1939 e 1945. A Segunda Guerra Mundial, também segundo algumas estimativas, teria matado entre 70 e 80 milhões de pessoas. O maior conflito da nossa história. Então, esse, pessoal, é um tema triste, mas é o tema da nossa aula de hoje. Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente vai tentar aqui explicar para vocês o roteiro, quais foram os fatores que acabaram levando à Segunda Guerra Mundial. Aí já, primeira dica para o vestibular, lembrando de pegar lápis, caderno, caneta, anota tudo, tá? Um dos temas mais importantes aí para os vestibulares. Essa imagem aqui é uma foto dos pracinhas, soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, FEB, Força Expedicionária Brasileira. O Brasil participou diretamente da guerra dessa vez, apoiando os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E o Brasil teve uma atuação muito importante na Itália, na Batalha de Monte Castelo. Ok? Bom, agora a gente vai aqui às causas. Quais foram os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial? Aí está em verdinho, não pode esquecer. Tratado de Versalhes. No vestibular, fatal. O que foi o Tratado de Versalhes? Termina a Primeira Guerra Mundial, foi assinado lá o Acordo de Paz com a Alemanha. Esse é o Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes determinava? Ele impôs as punições que a Alemanha sofreria. Então foi a imposição das punições que a Alemanha sofreria. E entre essas punições, a Alemanha teve as suas forças armadas limitadas. Não poderia, por exemplo, ter mais de 100 mil soldados, aviões de guerra, navios de guerra, submarinos. Ok? Então guarde essa informação porque ela é muito importante. Segundo o Tratado de Versalhes, as forças militares, as forças armadas da Alemanha estavam limitadas, seriam controladas, não poderiam ter um número muito grande de soldados. Além disso, a Alemanha não poderia ter armas pesadas, armas de guerra pesadas, ok? Outra coisa importante, a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações, então foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Outro país, a Itália, para quem lembra da Primeira Guerra Mundial, a Itália era aliada da Alemanha inicialmente. Aí quando a guerra começa, a Itália não entra na guerra e mais tarde ela muda de lado. Por que ela mudou de lado? Entre outros fatores, a Itália recebeu promessa de territórios depois que a guerra terminasse. Quando a guerra terminou, também pelo Tratado de Versalhes, a Itália não recebeu, então ela se sentiu prejudicada também devido ao Tratado de Versalhes. Então, dois países aqui. A Alemanha teve as suas forças armadas limitadas, não poderia ter um grande exército, nem armas pesadas, e a Itália também se sentiu prejudicada devido ao Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial, ok? Agora, os regimes totalitários. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, na Europa, surgiram alguns regimes totalitários. Entre eles, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal. Aí eu recomendo, vou deixar no começo dessa aula, que vocês assistam a formação dos regimes totalitários, quais eram suas características. Mas nesse caso aqui, o que importa pra gente? Objetivos desses regimes. Está ali a palavrinha na frente, expansionismo territorial. Esses países, vou mostrar no mapa para vocês, com as setinhas. Então acompanhe as setas. Alemanha, Itália e Japão. Os três países, eles tinham ambições territoriais, eles queriam expandir seus territórios. Ok? Esse que vai ser um dos grandes motivos da Segunda Guerra Mundial. No caso da Alemanha, Hitler, ele sobe ao poder em 1933, com o Partido Nazista, e ele vai tentar colocar em prática o seu plano. Qual era o grande plano de Hitler? Formar o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Formar a Grande Alemanha, que a Alemanha conquistasse o seu espaço vital. Aí um ponto de extrema atenção. O que seria o espaço vital? O espaço vital seria um país, a Grande Alemanha. Esse território reuniria todos os povos de origem germânica. Então seria um país para todos os germânicos. Lembrando que, segundo a doutrina de Hitler,
Os arianos, os germânicos, eram superiores aos outros povos. Vamos lembrar do Hitler, pessoal? Olha a imagem dele aqui. Ao lado de Hitler temos Benito Mussolini, que era o governante da Itália fascista nesse período. A figura de Hitler era central para entender a Segunda Guerra Mundial. O que ele vai fazer? Utilizando a sua boa oratória e o Tratado de Versalhes, ele vai criar no povo alemão um sentimento de vingança, um sentimento de revanche em relação àqueles países que impuseram essa humilhante derrota para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então ele, Adolf Hitler, vai utilizar o Tratado de Versalhes para criar no povo alemão esse sentimento de vingança, de revanche, certo? Então, se aparecer na prova para vocês, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira? Com certeza é. As arestas não ficaram bem aparadas na Primeira Guerra Mundial. Então, os resquícios da Primeira Guerra acabaram levando à Segunda Guerra Mundial, ok? Outro personagem muito importante, que é o Mussolini, a gente viu na imagem agora há pouco, ele também tinha planos expansionistas. Mussolini ele se inspirava lá no passado da Itália, a Itália que foi o berço do antigo Império Romano, mais tarde Império Romano do Ocidente, que caiu lá no século V. Então Mussolini afirmava que ele queria resgatar as glórias do antigo Império Romano, que foi o maior império da história. No Japão, o Japão também tinha planos expansionistas. Dá uma olhada no mapa. O Japão ele tinha planos para expandir o seu território em direção às Coreias, em direção à China. Então, pessoal, temos três potências com objetivos expansionistas. A Alemanha nazista de Adolf Hitler, com o objetivo de formar a grande Alemanha, o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Lembrando que na visão de Adolf Hitler, o povo germânico, o povo ariano, o povo alemão, ele era superior aos outros povos e por isso teria o destino de dominá-los. A Itália fascista de Benito Mussolini, Mussolini que queria resgatar as glórias do antigo Império Romano, formar a grande Itália, resgatar as glórias do passado do maior império de toda a história. O Japão, objetivo de controlar as águas do Pacífico, expansão territorial em direção à Coreia, à China. Então temos três potências com objetivos expansionistas. Em 1936, a Itália e a Alemanha assinaram um acordo de cooperação. Os dois países eles tinham um perfil político muito parecido, dois regimes totalitários, dois regimes fascistas. Além disso, a Itália estava isolada politicamente, a Alemanha também, devido à Primeira Guerra Mundial, a Itália porque tentou conquistar colônias na África. Devido a isso, ela foi punida pela França e pela Inglaterra, recebeu sanções. Então, a Itália, isolada politicamente, ela vai buscar um acordo de cooperação com a Alemanha. Quando Hitler assume o poder na Alemanha, em 1933, adivinha o que ele vai fazer? Vai começar a investir pesado nas forças militares, nas forças armadas da Alemanha. Aí para tudo. Peraí, alguma coisa está errada. A Alemanha não estava proibida pelo Tratado de Versalhes de investir nas suas forças armadas? Sim. Só que a França e a Inglaterra não deram muita bola para a Alemanha nesse período. O grande adversário, o grande perigo na Europa era a União Soviética. A Rússia, em 1917, recomendo que vocês assistam a aula, vou deixar aqui no começo. A Rússia, em 1917, ela passou por uma revolução, a chamada Revolução Russa, que aconteceu na Rússia. Essa foi uma revolução socialista e foi implantado um modelo socialista no país, onde os bens das elites eles foram confiscados, foram estatizados. As elites perderam as propriedades, perderam suas empresas, suas fábricas. Então, qual que era o grande medo na Europa? Que uma revolução parecida com a Revolução Russa, uma revolução socialista, chegasse nos países europeus. A Europa passava por crises econômicas, teve a crise de 1929 nos Estados Unidos, que acabou chegando na Europa. Então, a grande preocupação, até ponto de extrema atenção, a grande preocupação de França e Inglaterra não era Hitler. Afinal, Hitler ele era um inimigo, ele perseguia os socialistas, os comunistas. A grande preocupação desses dois países era a União Soviética. Então, por isso, eles não deram muita bola para o Hitler. Ele começou a investir nas Forças Armadas, a fortalecer o exército, mas a grande preocupação mesmo era a União Soviética. Em 27 de fevereiro de 1936, olha o que o Hitler vai fazer. Ele vai invadir a Renânia. Olha aqui no mapa, ó, a Renânia. Ah, professor, mas o que isso tem de importante? Pelo Tratado de Versalhes, essa região entre a Alemanha, a França e a Bélgica, ela deveria ficar desmilitarizada. O que isso significa? A Alemanha não poderia entrar nesse território, que faz parte da Alemanha, mas ela não poderia, por exemplo, levar soldados para essa área. Então a Renânia ela deveria ficar desmilitarizada, segundo o Tratado de Versalhes. Aí em 1936, o que o Hitler faz? Ele invade essa região.
França e Inglaterra não estavam preocupados, a preocupação era a União Soviética. Em 1938, um episódio ficou conhecido como Anschluss. O que o Hitler fez? Ele vai anexar a Áustria. Opa! A Áustria era um país formado por germânicos e o partido nazista austríaco ele já tinha praticamente tomado o poder. Então, a anexação da Áustria, a Alemanha vai anexar a Áustria sem disparar nenhum tiro. Foi praticamente um acordo. O território austríaco passou a fazer parte da Grande Alemanha. Então, o que Hitler está fazendo? Ele está colocando em prática o seu plano, a formação do Terceiro Reich, da Grande Alemanha, conquistar o seu espaço vital. Em 1938 também foi realizada a Conferência de Munique. Então, foi uma reunião realizada na cidade de Munique. O que o Hitler estava reclamando na Alemanha? O território da Tchecoslováquia, esse país não existe mais, tá? A Tchecoslováquia tinha uma região chamada Sudetos, onde viviam alemães. E segundo o governo nazista, o governo de Hitler, os alemães eles estavam sendo maltratados nessas regiões. Estavam sendo maltratados. Aí para que foi essa reunião? A Alemanha queria anexar essa parte do território da Tchecoslováquia. Na reunião, na Conferência de Munique, a Inglaterra e a França autorizaram a Alemanha a ocupar esses territórios. Aí adivinha o que o Hitler fez? Já que ocupou um pedacinho, os Sudetos apenas? Não, ele já acabou invadindo todo o território da Tchecoslováquia. Na conferência, a Inglaterra e a França avisaram o Hitler, é o último pedacinho que você pode pegar, então chega de expansão territorial. Foi um alerta, chega de expansão territorial. Só que os planos de Hitler não paravam na Tchecoslováquia, não paravam por aí. Ele queria expandir ainda mais o território. E o alvo agora é a Polônia. Tá? A Polônia surgiu ali no final da Primeira Guerra Mundial. Ela tinha partes da Rússia, da antiga Rússia e também da Alemanha. Então era um território onde viviam alemães e fazia parte das ambições de Adolf Hitler. Atenção agora, no dia 23 de agosto de 1939, Hitler e Stalin, olha os dois personagens, Hitler e Stalin. Hitler, o governante totalitário, o ditador da Alemanha, e o Stalin, o ditador da União Soviética. Olha só, dois países, um de direita e um de esquerda, com dois governantes autoritários. Então, gente, não importa muito se o modelo político é de esquerda ou de direita. Os dois podem ser autoritários. É o caso aqui. Você tinha um ditador sanguinário na Alemanha, o Hitler, e um ditador sanguinário na União Soviética, o Stalin. Os dois assinaram um acordo. Esse acordo é conhecido como Pacto de Não Agressão. Está em vermelho no texto. Se está em vermelho, é muita atenção. Pacto de Não Agressão. Os dois países assinaram um acordo onde um não atacaria o outro. Aí eu quero que vocês olhem no mapa de novo. Olha só o motivo. A Alemanha sabia que a guerra ia acontecer. Já era esperado. O conflito ia acontecer e a Alemanha estava se preparando para isso. Só que ela queria evitar um conflito em duas frentes. Então você vai ter o quê? A guerra, quando ela começar, ela vai ter a frente oriental, que é o lado da União Soviética, e a frente ocidental, que é o lado da França e da Inglaterra. O que Hitler queria evitar, pelo menos no começo da guerra? Ter que combater em duas frentes. Imagina, você mobilizar as forças em duas frentes. Então seria muito pesado para a Alemanha. Então esse pacto de não agressão, ele teria como objetivo evitar uma guerra em duas frentes. Aí eu separei, pessoal, uma charge para vocês, retirada de uma prova, tá? Olha só. Foi uma questão de um vestibular muito importante mesmo, tá? E olha só, tá escrito no quadrinho, do lado do Hitler, boa piada, e ninguém conhece nossas intenções. Aí o Stalin responde, é verdade, nem nós. Aí repare, tem o símbolo do comunismo no braço do Stalin, a foice e o martelo, a suástica no braço do Hitler, e olha só nas costas do Stalin, ele está com uma faca e segurando um acordo. Então está escondendo uma faca e o Hitler é a mesma coisa. Na realidade, os dois países tinham ambições expansionistas. O que o Hitler queria evitar inicialmente com esse acordo, com esse pacto de não agressão? Evitar uma batalha em duas frentes. Tanto que, mais tarde, o Hitler vai quebrar esse acordo. A grande besteira militar que ele fez, mas ele vai quebrar o pacto de não agressão e vai agredir a União Soviética. E no dia 1º de setembro, Hitler invadiu a Polônia. Ok? 1939, dia 1º de setembro de 1939, o Hitler invade a Polônia. A invasão da Polônia foi o estopim. Lembra? A Inglaterra e a França tinham avisado. Ô Hitler, Tchecoslováquia chega de ambição territorial. Não, mas ele tinha outros planos. Com a invasão da Polônia, lembrando que a Alemanha invadiu metade da Polônia
e a União Soviética invadiu a outra metade. A Polônia foi dividida ao meio pelos dois países no pacto de não agressão. Outra coisa importante, a Polônia ainda era um país atrasado. Os alemães invadiram a Polônia com tanques. Os poloneses se defenderam com cavalos. Olha a diferença militar. Então a tomada da Polônia foi muito fácil para o exército da Alemanha. No dia 3 de setembro de 1939, o Reino Unido, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Então, para tudo, ponto de extrema atenção. Isso cai muito no vestibular. Qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? Invasão da Polônia. A invasão da Polônia foi o motivo da guerra? Não. Os motivos, Tratado de Versalhes, os objetivos expansionistas da Alemanha, da Itália, do Japão. Qual foi o estopim, o fato que incendiou, que deu início ao processo? A invasão da Polônia. Então, normalmente, como que cai no vestibular? Estopim da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, o príncipe herdeiro da Áustria foi morto e a morte dele foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Estopim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, a Alemanha de Adolf Hitler, invade a Polônia. E a invasão da Polônia levou à declaração de guerra contra a Alemanha pela França e pela Inglaterra, no dia 3 de setembro de 1939. Ok? De novo, olha a imagem do pacto. Dois camaradas. Só que não. Vai ter uma traição nesse pacto de não agressão. O Hitler vai quebrar o acordinho que eles fizeram. Lembrando que dentro do pacto de não agressão, a Polônia foi dividida ao meio entre eles. Metade da Alemanha e metade da União Soviética. Começa a guerra agora para tudo. Tem que saber, tem que decorar. Essa é a divisão da guerra. É lógico, nem todos os países entraram ao mesmo momento. Mas no final essa é a configuração principal. Outros países participaram, o Brasil participou do lado dos aliados, mas aqui estão os países principais, aqueles que foram os protagonistas do conflito. De um lado temos os países aliados, Reino Unido, que é a Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, e do outro lado os chamados países do eixo, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, Alemanha, Itália e Japão. Olha no mapa, pessoal, dá uma olhadinha. Só para vocês se localizarem, olha só, acompanha as setinhas. Então temos os chamados países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. União Soviética não existe mais, então a atual Rússia. E do outro lado, os chamados países do eixo, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, Alemanha, Itália e Japão. É muito importante, pensando no vestibular, que vocês saibam essa divisão. Aí comparando com a Primeira Guerra, na Primeira Guerra a gente tinha os países da Entente, Reino Unido, França, Rússia e mais tarde os Estados Unidos. E do outro lado, os países aliados na Primeira Guerra, que eram a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Lembrando que na Primeira Guerra a Itália ela não entra no início e depois acaba mudando de lado. Uma traição feia da Itália, ok? Então lembrando, hein, pessoal, decorando os grupos da Segunda Guerra Mundial. Os países aliados e os países do eixo. Fases da guerra, só para conhecimento. A fase inicial foi marcada pelas grandes vitórias da Alemanha. A Alemanha, um estilo de guerra muito rápido, então ela tem avanços muito rápidos mesmo no começo da guerra. Aí tem a fase de equilíbrio entre 1942 e 1943, já com a presença dos Estados Unidos na guerra. E a fase final, que vai ser a derrota dos países do eixo. A Alemanha, a Itália e também o Japão. Lembrando que a derrota do Japão, ela termina, né, pessoal, com as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Os alemães eles vão utilizar essa estratégia de guerra aqui, ó, conhecida como guerra relâmpago. Tá o termo em alemão ali, mas eu não sei falar, tá? Então, guerra relâmpago. O que é isso? Acho que o nome ajuda, né? Guerra rápida. Os alemães eles utilizavam a aviação, então bombardeavam, e os tanques eles iam cortando as linhas inimigas, avançando rapidamente no território inimigo. Essa estratégia ela garantiu aos nazistas vitórias muito, mas muito rápidas. Só para vocês terem uma ideia, entre 1939 e 1940, eles conquistaram a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a França, a Iugoslávia e a Grécia. De novo, repetindo, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia e Grécia. Olha o avanço, isso entre 1939 e 1940. O território francês, dessa vez, ele foi todo ocupado pelos nazistas. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, metade do território foi ocupado. Na Segunda Guerra, todo o território da França foi ocupado. Inclusive,
a bandeira nazista ela foi hasteada na Torre Eiffel. E olha só essa imagem. Hitler ostentando sua vitória em Paris, na capital francesa. Já o território inglês ele não chegou a ser invadido. A Inglaterra, por exemplo, no período napoleônico, Napoleão Bonaparte, à frente da França, ele vai conseguir conquistar praticamente todo o continente europeu, mas ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Teve a Batalha de Trafalgar, que a Inglaterra venceu sozinha a marinha francesa e a espanhola. E na Segunda Guerra Mundial, Hitler também não consegue invadir territorialmente a Inglaterra. Porém, a Inglaterra sofreu muito com os bombardeios nazistas. Então, durante a noite, principalmente, as cidades elas eram bombardeadas, né, causando um estrago gigantesco, inclusive em Londres. Tá? Bom, aí vem uma fase decisiva da guerra. A Operação Barbarossa. Vamos repetir, pessoal? Operação Barbarossa. O Hitler ele vai repetir uma das besteiras militares do passado, quando Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia. Aí olha só aqui no mapa, lembra aquela história de frente oriental e frente ocidental? Aqui a gente está falando da frente oriental. Lembrando que a gente divide a guerra em duas frentes. A frente ocidental, com a Alemanha contra a França, Inglaterra, Estados Unidos, e a frente oriental, onde ocorreram as batalhas mais sangrentas entre a Alemanha e a União Soviética. Aí lembra daquele acordo, o Pacto de Não Agressão? Cadê a imagem? Dos dois camaradas? O que o Hitler fez? Ele quebrou o acordo. Uma operação conhecida como Operação Barbarossa. Nessa operação, a Alemanha tinha o objetivo de invadir o território da União Soviética. Então eles vão quebrar o Pacto de Não Agressão e vão atacar a União Soviética. Qual que era o objetivo dos nazistas? Invadir a União Soviética, dominar a União Soviética em 8 semanas. Por que isso? Os nazistas eles não conseguiriam manter a guerra durante muito tempo. A extensão do território da União Soviética, o inverno. Tá? Então, nessa Operação Barbarossa, o objetivo era conquistar a União Soviética em 8 semanas, naquela estratégia da Alemanha da guerra relâmpago. Então, Moscou foi conquistada, a cidade de Leningrado ela foi cercada, e eles não permitiam que entrasse comida na cidade, a população foi deixada para morrer de fome. Olha isso, hein? A cidade de Leningrado, ela foi cercada, eles não chegaram a atacar a cidade, invadir a cidade, mas deixaram a população para morrer de fome. E vem a Batalha de Stalingrado. Stalin, governante da União Soviética, essa cidade tem esse nome em homenagem a ele. Essa foi a batalha mais sangrenta, estima-se que até 2 milhões de pessoas morreram na Batalha de Stalingrado. Olha só a situação que ficou a cidade. Dá uma olhadinha. Foi nessa batalha que os nazistas começaram a perder a guerra. A invasão da União Soviética foi uma besteira militar de Hitler. Talvez se ele tivesse estudado um pouquinho de história, a história de Napoleão Bonaparte, por exemplo, teria percebido isso. Napoleão ele invade a Rússia na época com 600 mil soldados. Para a época era um exército gigantesco. Aí o que os russos fizeram? Usaram a estratégia de terra arrasada. Eles levavam todos os suprimentos embora ou destruíam tudo. Com a invasão nazista, eles fizeram a mesma coisa. Então, a invasão da União Soviética, a tentativa, a Operação Barbarossa, a quebra do Pacto Colonial, a tentativa de invadir a União Soviética foi um tiro no pé. Foi a partir daí que a Alemanha nazista começa a ser derrotada. Os russos vão empurrar os alemães de volta para Berlim. Lembrando que na frente oriental ocorreram as batalhas mais sangrentas e a União Soviética foi o país que perdeu mais soldados, teve mais mortes. Foi assim na primeira já, ainda quando era a Rússia. Mas na segunda foi o país que teve mais mortes, na frente oriental, principalmente na União Soviética. A guerra estava só na Europa? Não. Ela também estava acontecendo no Pacífico. Então, voltando ao mapa mundi, localizando, lá está o Japão. Lembrando que o Japão era um dos países que tinha ambições expansionistas em direção às Coreias, em direção à China. O objetivo do Japão era dominar o Pacífico, controlar o Pacífico militarmente e também comercialmente. O Japão ele vai entrar numa guerra, vai provocar uma guerra, ele, o Japão, tá? Em 1937 contra a China. Professor, mas não dá nem graça, né? Japão e China? Não, na época, a China era o país atrasado, subdesenvolvido, e o Japão era uma potência industrial já. Então, o Japão era mais forte que a China. Outra coisa, os japoneses eles cometiam atrocidades com a população chinesa. Tá? Parecia um ódio mesmo que veio de algum lugar. Então, os japoneses também foram acusados, assim como os nazistas, de cometerem atrocidades com a população conquistada.
Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa. E em 1941, atenção agora, os japoneses eles vão atacar uma base dos Estados Unidos, uma base militar, a base de Pearl Harbor. Era uma base militar dos Estados Unidos. Esse ataque que aconteceu em 1941 provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos na guerra vai ser a grande diferença de novo. Foi assim já na Primeira Guerra Mundial, vai ser assim na Segunda. Enquanto isso, já em 1942, os nazistas eles colocaram o seu pior plano em prática. Esse plano ele ficou conhecido como solução final. Lembra aquela ideia de povo superior? Separei até uma imagem para vocês. Olha aqui a imagem. Essa é a entrada, o letreiro, né, que fica na entrada do campo de concentração de Auschwitz, um dos mais famosos campos de concentração da Alemanha nazista. Bom, o que foi a solução final? Guardem esse nome. Baseado na ideia de superioridade racial, os nazistas resolveram exterminar as minorias, os povos que poderiam de alguma forma contaminar a raça pura, a raça ariana. Então os judeus que já estavam isolados em guetos, eles foram levados para campos de trabalhos forçados, onde eles tinham que trabalhar até a exaustão e depois eram executados. Com a grande quantidade de judeus que passaram a ser levados para esses campos, eles resolveram o quê? Passaram a utilizar as câmaras de gás. Então, dentro do campo de concentração tinha a câmara de gás, os judeus e outras minorias eram colocados nessas câmaras e eles soltavam gás venenoso que levava à morte. Aí, lembra, né, pessoal? Olha o que está no letreiro do campo de Auschwitz. O trabalho nos torna livres. Quem apertava o botão? Como que chegaram a isso? Como que as pessoas foram convencidas que era necessário exterminar um determinado grupo de pessoas por serem de outra etnia, por serem diferentes? Isso aconteceu. Aí eu fico pensando, a pessoa foi convencida, aquele que apertava o botão, aquele que colocava as pessoas lá dentro. Como que conseguiram convencer milhões e milhões de pessoas a essas práticas tão terríveis? Para a gente pensar e refletir. Por isso que é importante conhecer a história. A gente olha para a história, vê os erros que foram cometidos no passado, os caminhos que levaram a esses erros para não permitir que eles aconteçam novamente. Em 1943, a Alemanha começa a ser derrotada também na África. Ah, professor, aconteceram conflitos na África? Sim. Os países europeus eles tinham colônias na África. E essas colônias elas foram arrastadas para a guerra também. Os africanos foram envolvidos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Estados Unidos e Inglaterra, eles conseguiram expulsar os alemães da África. Aí começa a invasão da Itália. Lembrando, a Itália que era governada por Benito Mussolini, a invasão da Itália começa pela ilha da Sicília, que fica bem ao sul da Itália, e o Brasil ele participou diretamente dessa invasão, com a Força Expedicionária Brasileira. Olha a foto aqui de novo. Também conhecidos como pracinhas. Eles participaram, foram muito importantes na conquista da Itália de Benito Mussolini. A FEB era composta por mais de 25 mil homens, entre homens e mulheres, que participaram da invasão da Itália. A principal batalha que a FEB participou foi a Batalha de Monte Castelo, a conquista de Monte Castelo, que foi um ato muito heróico aí do Exército Brasileiro. Então, lembrando, importantíssimo. Na Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil foi direta. O Brasil participou da campanha na Itália, ajudando a derrotar Benito Mussolini. Em junho de 1944, vem um dia muito importante da guerra, chamado Decision Day, o dia D. O que foi isso? Uma gigantesca operação militar, o Decision Day, que envolveu 150 mil soldados. Eles invadiram, ao mesmo tempo, 5 praias na Normandia, né, na França, e de paraquedas, de navios, e eles surpreenderam as forças nazistas na França. Então, o Decision Day, 150 mil soldados ao mesmo tempo, tentando retomar a França dos nazistas. Na virada de 1944 para 1945, os alemães já estavam praticamente derrotados. A última tentativa de reverter a situação foi a Batalha de Ardenas. Os nazistas tentaram recuperar a Bélgica e a França, que já haviam sido recuperados principalmente devido ao dia D. Eles tentam retomar esses territórios, mas perdem. Então, na virada de 1944 para 1945, a Alemanha nazista já estava praticamente derrotada. A batalha final foi travada em Berlim. E quem invadiu Berlim foram os soviéticos. Os soviéticos que invadiram a capital da Alemanha, invadiram o parlamento, o Reichstag, invadiram o parlamento alemão. Aí o que o comando nazista decidiu? Atenção a isso. Ó.
o comando nazista decidiu lutar até a morte. Eles não iam se entregar. Então, na cidade de Berlim, você tinha velhos e crianças armados lutando contra as tropas soviéticas. Foi um massacre. O Hitler, diante da derrota da Alemanha, o Hitler, ele e a Eva Braun cometeram suicídio. Lembra do ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels? Ele também cometeu suicídio. A gente viu isso na aula sobre o nazismo. Ele matou 6 filhos e depois ele e a esposa cometeram suicídio também. Lembrando, os nazistas resolveram lutar até a morte. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha nazista finalmente se rendeu. Lembrando, no final da guerra, com a derrota, o Hitler e a esposa cometeram suicídio. Lá no Pacífico, a guerra não terminou. Então, a guerra termina no Japão. Primeiro termina na Europa e a última fase é no Japão. De 1944 em diante, o Japão já estava na mesma situação da Alemanha, derrotado. Então, faltava pouco tempo. Até porque na Europa, a Itália derrotada, o Mussolini foi executado, o Hitler cometeu suicídio, ficou o Japão contra o resto. O Japão sozinho contra o resto do mundo. Então, militarmente, já estava muito enfraquecido. Só que os soldados japoneses, atenção a isso, né? Na cultura japonesa, se render é uma vergonha. Então, os japoneses eles se recusavam a se render, né? Queriam lutar até a morte, assim como os nazistas fizeram na Europa. E tinha uma cerimônia chamada seppuku. Então, o japonês ele preferia cometer suicídio, pega uma espada e um punhal e na barriga aqui assim, tá? Então, o perfil cultural japonês, eles não se rendiam. Não se rendiam. As ameaças, as tentativas de negociação, eles não se rendiam. Aí vem um aviso dos Estados Unidos, conhecido como Declaração de Potsdam. Essa declaração ela foi feita em julho de 1945. O que essa declaração exigia? A rendição incondicional dos japoneses. Se eles não se rendessem, seria terrível. Os japoneses não se renderam. Então, lembrando, o perfil dos japoneses era vergonhoso para a cultura deles se renderem. Muitos preferiam o suicídio, na cerimônia do sepulcro. O que os Estados Unidos fez então? Diante da recusa do Japão se render, serão utilizadas 2 bombas atômicas. A primeira delas vai ser lançada sobre a cidade de Hiroshima. Lembrando, pessoal, como que era nessa época? O avião, a bomba, por exemplo, ela não era um míssil teleguiado que ia acertar num ponto. O avião ele soltava a bomba, então tinha que calcular a trajetória e tudo mais. E a cidade de Hiroshima não era o alvo inicial. Mas eles precisavam achar o quê? Uma área onde o céu estivesse limpo para que eles pudessem enxergar a cidade. Então, sobrevoando a cidade de Hiroshima, eles viram uma ponte, parecia um T. Aí o piloto ele marcou aquele ponto e vai soltar essa bomba. A bomba, pessoal, ela não vai bater no chão, ela vai explodir a 300 metros de altura, só que na explosão inicial já matou 60 mil pessoas na cidade de Hiroshima. Lembrando, a bomba, esse tipo de bomba, ele não escolhe soldado, não separa criança, idoso, não, atingiu todo mundo. Então, no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, Estados Unidos jogou a primeira bomba sobre a cidade de Hiroshima. Mesmo com o lançamento da bomba sobre Hiroshima, os japoneses não se renderam. 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, foi lançada a segunda bomba, agora sobre a cidade de Nagasaki. Essa ela não caiu sobre a cidade, caiu numa área rural, mas também matou muita gente. Milhares e milhares de pessoas morreram, mais de 100 mil pessoas morreram devido às 2 bombas. Na cidade de Hiroshima, olha só a imagem daquele cogumelo que forma quando a bomba explode. Olha só a imagem. Esse cogumelo ele aspirou muita poeira, muita partícula radioativa. Então toda essa poeira subiu, condensou e choveu. A população que estava em Hiroshima, os que sobreviveram, desesperados, a cidade incendiada, aquele calor infernal, a hora que a chuva começa, a chuva ela caiu negra, era tanta fuligem, era tanta poeira, que a chuva ela caiu escura. E muita gente desesperada devido ao calor, principalmente, bebeu aquela água. E quem bebeu morreu mais tarde de câncer, dos efeitos da radiação. Então foram 2 bombas. A primeira no dia 6 de agosto, na cidade de Hiroshima, e a segunda no dia 9 de agosto, na cidade de Nagasaki. Lá em Hiroshima, esse prédio fica na área central da cidade. E ele foi preservado, ele resistiu à explosão. Ele é mantido até hoje na cidade como uma lembrança desse dia trágico. Pela primeira vez na história, uma bomba atômica foi utilizada contra uma cidade habitada, matando aí as 2 juntas mais de 100 mil pessoas, fora os efeitos da radiação que vieram mais tarde. Aí tem uma grande polêmica sobre esse assunto. Os japoneses já estavam derrotados. Eles não conseguiriam resistir mais tempo.
Então, segundo, na versão japonesa, muita gente no Japão defende isso, os Estados Unidos fez um teste, foi um teste. Eles sabiam que a bomba era muito poderosa, mas eles não conheciam os efeitos da radiação. Então foi um teste, na visão dos japoneses. Os Estados Unidos, eles alegam o seguinte: se fosse invadir o Japão pelo perfil cultural, que eles não se rendiam, ia morrer muito mais gente. Então, jogar a bomba foi para salvar vidas dos dois lados. Essa seria uma das explicações dos Estados Unidos. Jogava a bomba e encerrava a guerra. Ok? Para a gente refletir um pouquinho. No dia 2 de setembro de 1945, os japoneses se renderam, finalmente. A rendição japonesa encerra a Segunda Guerra Mundial. Aí vem as punições. Foram criados 2 tribunais, o mais famoso, o de Nuremberg, para prender e julgar aqueles que cometeram crime durante a Segunda Guerra, principalmente os nazistas, e crimes terríveis foram cometidos, atrocidades. Lembra dos campos de concentração, onde 6 milhões de judeus, estimativas, foram mortos. O mundo ele vai ficar dividido, termina a guerra, Estados Unidos e União Soviética vão começar a disputar o mundo ideologicamente, politicamente, economicamente. Então tem início o chamado mundo bipolar. E as duas potências começam uma guerra armamentista, conhecida como Guerra Fria. Os dois países começam a produzir armas nucleares e um aponta para o outro. Aí o mundo passa a sentir medo de uma guerra, agora nuclear, entre as duas potências hegemônicas da época. Os Estados Unidos, para impedir o avanço do comunismo, do socialismo para a Europa, ele vai criar um plano de restauração econômica da Europa, conhecido como Plano Marshall, lembrando, para evitar a entrada do comunismo nos países europeus. Então, os Estados Unidos vai financiar a reconstrução da Europa e foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela vai substituir a antiga Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada no contexto da Segunda Guerra. Para quê? Para evitar que uma guerra como essa acontecesse novamente. Então, se aparecer nas provas para vocês, qual que é o objetivo da ONU? Evitar guerras, manter a paz, garantir os direitos humanos, evitar que atrocidades como foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial voltem a acontecer. Então, esse é o papel da ONU. A maioria dos países do planeta fazem parte dessa organização. Mas se a gente analisar bem, né, pessoal, eu acho que a ONU não está conseguindo atingir os seus objetivos. Existem vários conflitos pelo mundo, a desigualdade social só aumenta. Na África, milhões de pessoas morrem de fome, milhões de crianças morrem de fome por ano. Tá? Então, embora a ONU tenha sido criada com um bom objetivo, esses objetivos eles não foram, pelo menos não estão sendo alcançados. Surge também, na ONU, a gente vai ver em outra aula mais em detalhes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não confundir com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento básico para a Constituição da maioria dos países. Qual que é o objetivo desse documento? Garantir os direitos humanos, valorizar a vida, a liberdade, a igualdade. Certo? Bom, pessoal, encerramos aqui a Segunda Guerra Mundial. Espero mesmo que tenham gostado, que eu tenha ajudado. E lembrando, como sempre, se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor Fabião. Ou entra por aqui, pela Facebook, Instagram, Twitter, ou pela descrição aqui do vídeo mesmo. Ok? É isso aí, pessoal. Infelizmente, né, as guerras fazem parte da história. A gente tem que tratar desse assunto também. Estima-se, segundo aí algumas contas, tá, entre 70 e 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Fora os que ficaram aleijados, as crianças que ficaram órfãos. Tá? Então, 80 milhões de mortos. Judeus, na solução final, no Holocausto, os nazistas exterminando judeus nos campos de concentração. Estima-se que 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. Então, uma das maiores tragédias de toda a nossa história. E o objetivo é conhecer todo esse processo para evitar que ele volte a acontecer. Certo? Vamos juntos construir a história, e uma história de paz.